Programa Em Cartaz, um oferecimento Topázio Cinemas. Olá! A última quinta-feira do primeiro semestre chega com 2 estreias nos cinemas para eu comentar aqui no Em Cartaz. Essa é, portanto, a última quinta-feira antes do início oficial da alta temporada do cinema, que é o verão americano, com aqueles lançamentos que levam multidões aos cinemas. Só agora, em julho, vamos ter, por exemplo, Superman, Quarteto Fantástico Primeiros Passos, Smurfs e já na semana que vem, Jurassic World Recomeço. Bom, mas isso é assunto para as próximas semanas. Para essa, temos as estreias dessa semana. Mas antes, aquele recado que você já conhece, mas é sempre bom repetir, que é o pedido para você tornar esse nosso relacionamento mais sério, o que envolve você fazer a sua inscrição aqui no canal, dar like nos vídeos, compartilhar, comentar. Não suma! Uma das estreias da semana é F1, filme com o Brad Pitt fazendo um piloto de Fórmula 1. Esse filme vai ganhar vídeo aqui no canal ainda nessa semana. A outra novidade, essa eu comento agora, é a continuação de um filme de terror de 3 anos atrás. Em Megan 2.0, a boneca super realista, dotada de inteligência artificial, Megan é reativada por sua criadora, mesmo depois de ter causado uma matança no primeiro filme. Dessa vez, ela é reprogramada para enfrentar uma outra boneca, criada por uma empresa que presta serviço para o exército a partir dessa tecnologia que eles roubaram, mas que saiu do controle e começou a agir por conta própria. Coincidentemente, na semana passada mesmo, eu falava aqui sobre as minhas preferências no terror. Extermínio, a Evolução tinha acabado de estrear e eu dizia que de todas as subdivisões do terror, talvez a que mais mexe comigo é a dos filmes de zumbis. Por motivos que eu explico lá e que, se você ficou confuso, pode conferir o vídeo aqui no nosso canal no YouTube. No lado oposto ao dos filmes de zumbis, para mim, está o dos filmes com bonecos. Eu simplesmente não consigo me envolver com esse tipo de filme. Annabelle, Chuck, essas coisas. Nada disso me prende, me pega, me causa medo. Nem as tentativas de humor me cativam. No ano passado, estreou um filme de terror que fez sucesso, que foi muito bem comentado, e que eu não vou falar qual é, para não dar spoilers, mas que quem viu vai saber do que eu estou falando. É um filme realmente muito bom, perturbador. Aí, lá no final, quando está quase tirando um 10, vira coisa de boneco e me perde. Toda a tensão que estava sendo acumulada escorreu pelo ralo. O que era assustador até então ficou só ridículo. E o pior é que, mais do que qualquer outro gênero, o terror é o que tem mais candidatos à franquia. O que é até compreensível, dá para entender, porque é talvez o gênero mais lucrativo do cinema. Começa que filme de terror custa pouco para fazer. Aliás, quando sai dessa regra, quando tem muito investimento, quando o orçamento é muito grande, isso em geral mais atrapalha do que ajuda. Parece que deixa o filme mais falso. Como você não precisa de um grande ator, ou nem, muito menos, um grande astro ou de uma grande estrela, dá para contratar uns rostos desconhecidos e baratos. E assim, gastando pouco, só com a grana dos fãs moderados, mais a dos fãs hardcore, né, que é já uma grana garantida, isso já costuma ser o suficiente para o filme se pagar, dar lucro e às vezes até muito mais do que isso. Quando esses filmes conseguem essa história de furar a bolha e ir além até mesmo do fã moderado para chegar até o fã casual, ou até mesmo a quem não é nem muito chegado ao terror, aí a banca explode. Entre os filmes mais lucrativos da história estão alguns que conseguiram exatamente isso, furar essa bolha. A Noite dos Mortos-Vivos, por exemplo, rendeu 263 vezes o que custou para ser feito. Ainda tá pouco para você? No caso de A Bruxa de Blair, foi 331 vezes mais. Mas dá para ficar melhor. A Forca, 417 vezes. Agora, Atividade Paranormal, esse tá em outro patamar. Ele rendeu 898 vezes o que custou para ser feito. 215 mil dólares saíram, 193 milhões entraram. Diz aí,
melhor que a sua poupança, não é não? O negócio então é fazer filmes de terror. Aí dá certo e os caras fazem o 2, o 3, o 9, o prequel, o remake, o reboot e o dinheiro continua entrando. No caso de Megan, a continuação foi anunciada menos de 2 semanas depois do lançamento do primeiro filme. E também não é difícil de entender por que eles fizeram isso. O filme custou 12 milhões de dólares para ser feito e já fechou o primeiro fim de semana de exibição lá em 2022 com 30 milhões de arrecadação. Eu também já teria anunciado mais umas 5 continuações. Aliás, a declaração do produtor James Wan foi mais ou menos nessa direção mesmo. Já na época, ele disse que já tinha uma ideia do caminho que as continuações deveriam seguir. E ele muda a direção seguida no primeiro filme. Nessa sequência, o terror fica um pouco mais de lado, trocado pela ação e abrindo muito mais espaço para o humor. E puxando para o assunto do momento, e mais do que isso até, né? O grande motivo para a preocupação do momento, que é a inteligência artificial. Que as máquinas não nos ouçam, mas sim, temos motivos para nos preocupar. Mas nem é com os computadores que eu me preocupo, é com os seres humanos mesmo. Cada vez mais, os seres humanos que comandam as grandes corporações vão substituir trabalho humano por inteligência artificial. O meu trabalho, o seu, o de todo mundo, ou quase todo mundo que você conhece. Está acontecendo e vai continuar acontecendo. Afinal, estamos falando de capitalismo e lucro é o nome do jogo. Isso sim é que é filme de terror. Com essa ideia de reprogramação da vilã do primeiro filme para heroína do segundo, um tanto parecida demais com a história de O Exterminador do Futuro 2, Megan 2.0 está em cartaz nos cinemas com classificação indicativa 16 anos e duração de 2 horas e 4 minutos. Tchau!